Oi, aqui é o Padre Arthur, do Clube de Leitura Mãe Amável, e esse é o terceiro e último vídeo da série sobre São Pier Giorgio Frassati, em que nós acompanhamos a leitura, o resumo desse livro, meu amigo Frassati, de Rafael Menegassi Taniguchi. E nós vamos falar um pouquinho sobre a morte, do santo jovem italiano. Ele, numa carta a um amigo, tinha dito: o dia de minha morte será o mais feliz da minha vida. Pier Giorgio agonizou por 6 dias, de 29 de junho até 4 de julho. Nós vamos agora acompanhar um pouquinho desses dias. Tudo começa na segunda-feira, dia 29 de junho de 1925, que era o dia do seu onomástico de São Pedro. Pier significa Pedro. Nesse dia, aconteceu uma coisa estranha. Ele acordou às 9 da manhã. Né? Ele sempre foi uma pessoa extremamente regular com relação à hora de acordar, né? Sempre acordava cedo. E nesse dia ele acordou mais tarde do que o normal. Durante a tarde, foi visitar com sua irmã um padre de Polônia que estava hospitalizado. E ele dizia, né, para sua irmã: hoje é o dia da festa desse padre, né, porque era o dia onomástico, né? O padre chamava Pedro também. É interessante como ele pensava sempre nos outros e nunca em si mesmo. Depois da missa, um dos seus amigos percebeu que ele estava meio abatido e comentou, né: Frassati, você está com cara de quem vai fazer provas. Ele voltou a casa e ele falou com a cozinheira que estava passando mal, estava com dor de cabeça e nos rins, né, pedindo à cozinheira que comprasse alguns remédios para ele. Depois foi conversar com a sua irmã, né, que já estava casada nessa época, estava visitando os pais, né, e pediu à irmã que doasse algum dinheiro para obras de caridade. Na terça-feira, dia 30, Frassati de novo demorou para se levantar da cama. Né? Apesar da sua fisionomia abatida, ninguém lhe perguntava como estava. Foi à missa junto com a irmã, os dois comungaram. Né? Pier Giorgio ficou feliz de ver sua irmã indo à missa com ele, comungando. Né? Nessa época, sua avó, Dona Linda, né, aquela que ensinou para ele os rudimentos ali da fé, estava gravemente doente. Ele voltou da missa e foi estudar em casa. Né? Estudou um pouco, faltavam somente 2 provas para que ele terminasse a faculdade. Depois ele foi visitar, né, os amigos que estavam de férias em Turim. Né? Lembra que aqueles amigos do grupo dele principal, muitos já tinham se mudado de Turim nesse ano de 1925, e vários estavam lá por ocasião das férias. Então ele foi visitá-los. Né? E os amigos perceberam que ele estava pálido, né? Que ele não estava bem. Ele mesmo disse para um deles: se Deus me chamar a si, obedecerei com alegria. Na parte da tarde desse dia 30, ele foi remar com alguns amigos no rio Pó, que cruza a cidade de Turim. Né? Estava bem no início, mas no meio do passeio ele começou a sentir muita dor nos músculos das costas. Né? E ainda brincou dizendo, né, estamos todos ficando velhos. Só que no meio do passeio ele não aguentou mais de dor. Tiveram que levar ele para casa. Né? Suas forças o abandonaram e não conseguia mais nem disfarçar a dor que estava sentindo. Né?
ele disse para os amigos, né, vou tomar um bonde para casa. Os amigos estranharam, porque ele normalmente não andava de bonde, somente andava a pé, né? Mas percebeu, tipo, ele não tá bem, né? Ele chegou em casa com uma forte dor de cabeça, né? Não teve vontade de jantar. Depois do jantar, ele ficou silencioso, não reclamou nenhuma vez do que estava sentindo para os pais, para ninguém, né? E subiu as escadas da casa com muita dor, pediu uma aspirina à criada. Por toda a madrugada, ele teve uma febre muito alta, né? Sua avó, Linda Metz, que morava no quarto do lado, começou a agonizar. Durante a agonia da avó, Pierre Giorgio ficou na cabeceira dela, rezando a oração dos agonizantes, né? Sendo que ele mesmo já estava também na agonia. Ele sentiu uma dor lancinante, estava com dificuldade nos movimentos, né? Porque sua doença estava proliferando, né? A poliomielite. Mesmo assim, ele não reclamava nenhum instante, né? Mas os empregados perceberam que ele tinha uma certa aflição no olhar, mas acharam que era por causa da avó, né? A Luciana, sua irmã, suspeitou de que ele não estava bem, né? E falou com a mãe: mamãe, Pia Georgia tem febre e vomita. E a mãe respondeu: que tome um purgante e não complique as coisas num momento como este, né? Respondeu a dona Adelaide com bastante irritação. A mãe dele estava preocupada com a dona Linda, né? Com a mãe dela, e não estava bem, né? Tinha a questão toda do divórcio, enfim. Ela não percebeu que seu filho estava gravemente doente. Como foi o médico lá para ver a avó do Pierre Giorgio, o médico aproveitou e passou para visitar também o Pierre Giorgio. Mas ele não conseguiu constatar a doença e achou que era uma febre reumática. No dia 1º de julho, numa quarta-feira, Pierre Giorgio acordou com 39 graus de febre. Foi o dia que ele deu os últimos passos fora de casa, né? Ele foi até uma paróquia chamar um padre para dar unção para a avó dele. Assistiu a unção dos enfermos da avó e foi para a cama, se deitou, ficou o dia inteiro sozinho, né? Ele estava sofrendo com muita dor, sozinho, em silêncio, né, para não incomodar ninguém. Progressivamente foi ficando paralisado, começando pelas pernas. Qualquer movimento, o mais simples movimento, era extremamente doloroso. De madrugada, ele conseguiu ir até o telefone com muita dor para ligar para um médico, né? Tarde da noite, a criada o surpreendeu cambaleando no corredor, descendo a escada, né? E ele fazia isso, né, sozinho mesmo, com muita dor, porque ele não queria incomodar ninguém. Nesse dia, dia 1º, sua avó faleceu. Na quinta-feira, dia 2 de julho, era 7 horas da manhã, quando Pia Giorgio pediu à médica que chamasse um médico. Ele passou a noite toda sem dormir, a noite do dia 1º para o dia 2, mas também não quis incomodar ninguém, né? Olha que interessante, ele esperava os empregados acordarem, começar o horário do expediente dos empregados para pedir ajuda, né? Porque ele não queria incomodar ninguém. Pediu à mãe, um pouco mais tarde, que mandasse um empregado chamar o médico. E a mãe disse para ele: o empregado esteve com febre, deixe-o dormir, pois o doutor virá. Né? Ou seja, a mãe percebeu a febre do empregado, não percebeu
que o seu filho estava muito mal. Né? A família inteira se preparou para ir no funeral da Linda Metz, em Polônia, só que o Pierre George não conseguia descer as escadas, né? E a mãe dele falou com ele, né? Não consigo acreditar, quando eu mais preciso de você, você sempre falha. Né? Então, imagine só o sofrimento daquele jovem que não só, né, sofria com muita dor, essa coisa toda, mas sendo humilhado aí pela própria mãe que não conseguia perceber tudo que ele estava passando. Né? Então, Adelaide não sabia que ele tinha caído 3 vezes já, tentando andar, se apoiando nas paredes do corredor. Né? Ou seja, ele queria muito ir no velório, né? Porque ele realmente não conseguia. O amigo dele, Marco, que era o seu melhor amigo, foi visitá-lo, conversaram muitas coisas, né? E o P. George não reclamou das dores em hora nenhuma. Na despedida, o Marco queria abraçá-lo e o Frassati disse: vá para a janela, pois posso contagiá-lo. Não venha amanhã antes das 9 horas. Você está de férias, precisa de descanso. O seu tempo e seu sono são preciosos. Ou seja, ele estava morrendo, estava preocupado com o descanso do amigo dele. Mais tarde, ele tentou se levantar de novo para ir no rito fúnebre da avó, mas caiu na cama, né, e não conseguiu mais se levantar. A mãe e a irmã foram até escutar o barulho dele caindo, foram até lá. E a mãe falou com ele assim: você se deixa levar, é incapaz de se esforçar. Se quer se curar, precisa fazer um esforço. Né? A mãe, eles diziam que ele não melhorava porque ele não queria, né? Não se esforçava. E Pierre George se calava diante desses ataques, né? Das indiferenças e das humilhações, como o Nosso Senhor também, que se calava. Um primo de Pierre George dormiu no quarto vizinho, né? E o Pierre George sofreu tanto que mesmo ele, que não gostava de incomodar ninguém, chamou o primo várias vezes naquela noite. Né? E o primo ficou muito impressionado com a maneira esquisita dele se mover, ou seja, da maneira como ele estava sofrendo. Na sexta-feira, dia 3 de julho, Pierre George saudou seu primo, como se fosse revê-lo em pouco tempo. Suas pernas já estavam totalmente paralisadas. Estava todo mundo indo para o funeral da Linda Metz, da avó dele. Né? No último momento, a mãe dele decidiu ficar em casa, estava muito cansada, né? E disse para o Marco, para o seu amigo: Pierre George podia escolher um momento melhor para ficar doente. Depois de algumas horas, chega um médico. Né? O médico conhecia o Pierre George e era também um alpinista, então chegou sorridente, achando que não era nada demais, né? Conversando com ele sobre as montanhas, sobre as viagens, etc. E só que na medida que ele ia conversando e analisando, ele começa a ficar, o médico começa a ficar, né, tenso, nervoso. E a mãe achou estranho a mudança do médico. E então o médico falou: Pierre Giorgio, sente por favor. E Pierre Giorgio falou: não posso mais, doutor. Então o médico percebeu que Pierre Giorgio não tinha mais reflexos nas pernas e não sentia nem as agulhas. A mãe dele ficou apavorada, né? Ou seja, só nesse momento que ela percebeu que o negócio era sério, mandou chamar imediatamente os melhores médicos da cidade. Todo mundo confirmou, né, o mesmo diagnóstico: poliomielite fulminante. Né? Ou seja, a paralisia infantil, uma doença que raramente acontece com adultos. Era uma doença altamente infecciosa, né? Provavelmente ele contraiu em alguma das visitas aos enfermos,
né? Ou seja nas favelas de Milão, seja na casa do Cotolengo, onde ele ia visitar os doentes, e já não tinha mais nada a se fazer. Mandaram trazer de Paris um soro, um remédio que era a única esperança de cura. Esse soro veio, mas não mudou nada. Adelaide percebeu que a morte do seu filho era uma questão de horas. Mandou chamar um sacerdote e ele, antes de ficar totalmente paralisado, recebeu a confissão e a Sagrada Comunhão. Ele mesmo não tinha noção da gravidade da sua doença, nem que iria morrer logo. Ele estava exausto. Desde segunda-feira ele não conseguia dormir por causa das dores intensas que sentia. Já tinha 5 dias que ele não conseguia descansar. Né? Pediu morfina para aguentar a dor, mas o médico não deu, porque seria pior ainda para sua saúde. Um relato muito bonito, eu vou fazer questão de ler aqui na íntegra, porque vale realmente a pena. Como a sua irmã conta esse momento. Né? Não vou ler o texto todo que está aqui no livro, mas um pedacinho, né? Mas para vocês terem noção de como ele viveu esses últimos momentos da vida. Passei antes no seu quarto de estudos e peguei sua jaqueta. Depois a levei até ele. Ele tirou dela na minha frente uma apólice e uma cartela de injeções. Não lhe valeram minhas súplicas de que não se cansasse escrevendo. Ele fez questão de escrever um bilhete com as instruções para o confrade Grimaldi enviá-lo ao César Balbo. César Balbo era o nome do grupo dele da Ação Católica. Era sexta-feira, a hora das visitas aos pobres, momento em que Turim o via ao lado de um companheiro, possivelmente com o rosário na mão, dirigindo-se alegre para as estradas da miséria. O bilhete foi imediatamente entendido e o mesmo pavor invadiu as salas do círculo e das conferências vicentinas, e pouco a pouco as salas do Politécnico, a periferia, os conventos, a casa do seu arcebispo, que apesar de estar preso a compromissos importantes, deixou tudo para visitar seu jovem amigo. Ou seja, toda a cidade de Turim, desde o arcebispo até as pessoas mais pobres, ficaram sabendo do que estava acontecendo. Mas mesmo o arcebispo foi proibido de chegar perto, né, porque a doença era infecciosa. Pobre Giorgio, nada lhe foi poupado. De manhã foi preciso confessar-se com Dom Fornica, o único sacerdote com o qual tinha sérios motivos de contraste. A partir daquele momento, todos os meios foram tentados para salvá-lo. Ou seja, naquele momento final, né, de sofrimento, de doença, em que o P. Giorgio estava praticamente sem força nenhuma, ele usa suas últimas forças para ainda fazer caridade com os seus pobres, né, para mandar recado, né, sobre o que fazer com relação aos pobres que precisavam de assistência. Né? Enfim, né? Seria muito impressionante como que os santos conseguem esse total desprendimento de si, esse amor completo aos outros. Né? Ele tinha essa preocupação, né, com os outros constantemente. E esse bilhete, esse pequeno bilhete que ele deixa, é como um testamento. Né? Aqui no livro, nessa edição, tem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, essa parte aqui de cima, o bilhete que ele escreveu, né? Falando que precisava fazer ali para os pobres. No dia 4 de julho, era um sábado, ele agonizou a noite inteira, né, até as 4 da manhã.
e recebeu a unção dos enfermos. O padre que deu a unção falou com ele: Pier Giorgio, e se a sua avó o quisesse junto dela no céu? Então, nesse momento, o Pier olhou, Pier Giorgio olhou profundamente o sacerdote e, dando indício assim, de que tinha entendido o que estava acontecendo, sorriu, ficou com o rosto radiante, sorrindo, e disse: que bom. Ou seja, lembra que ele tinha dito que o dia da sua morte seria o dia mais feliz da sua vida. Tão logo recebeu o sacramento, Pier Giorgio perdeu a consciência e já não reconhecia mais ninguém. Passou o dia inteiro de sofrimento e agonia. A poliomielite atingiu os pulmões e ele morreria asfixiado, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo. A notícia da sua doença tinha chegado a todos os cantos de Turim. O soro que chegou de Paris não surtiu efeito nenhum. Seu pai, no leito, gritava, soluçando, chorando. Davam 7 horas no relógio da casa, quando uma misteriosa rajada de vento passou no corredor. Diz a Luciana, a irmã dele. Mamãe segurava a cabeça de Giorgio e alguém pronunciava a oração jaculatória: Jesus, Maria e José, que o expire em paz na vossa santa companhia. A irmã dele estava ajoelhada com um terço que ele tinha dado para ela, enrolado na mão, e segurando a mão dele, ela sentiu como que um último aperto e ele morreu. Uma dos relatos mais bonitos é o relato que a sua irmã faz sobre o velório, Em casa, ficamos com a sensação de nos encontrar pela primeira vez diante de algo irremediável e ao mesmo tempo de muita complexidade para entendermos. Ao passo que as portas começavam a se abrir para deixar passar rostos novos, desconhecidos, como a vida de Pier Giorgio. Mamãe tentou ainda impedir, não intuindo que estava começando a revelação da grandeza do seu filho. Por minha insistência, retirou a ordem. O rio de pessoas caladas, os rostos pasmos ou regados de lágrimas, iam até ele e o tocavam como uma relíquia diante de nós, que por anos o havíamos ignorado. Ou seja, a mãe ficou espantada de que estava chegando um monte de gente desconhecida para visitar o corpo. Ela tentou até trancar a casa, mas a Luciana, a irmã, não pediu ela que não fizesse isso. Enfim, ela acabou deixando e começou a vir aquele monte de gente. Muita gente chorando, todo mundo querendo tocar no corpo do Pier Giorgio como uma relíquia. A multidão continuou até o momento que Pier Giorgio atravessou pela última vez a porta de casa entre as duas alas de pessoas ajoelhadas. Assim, na rua, sobre a calçada, das janelas e diante de todos, Pier Giorgio refugiu na vingança da sua humildade. A família sempre o ignorou e, no dia da morte, eles perceberam que ele era muito conhecido. Um santo que falava como pode falar uma imagem santa em procissão. Eu não podia imaginar minha vida sem meu irmão. Eu o seguia, perdida, ao passo que do caixão ele dizia a todos os seus amigos, a todos que os seus amigos eram aqueles pobres, fiéis e desesperados que o acompanhavam pela última vez. Um cego queria tocar o caixão, outro protestava, pois queria estar mais próximo do seu benfeitor. As filas se comprimiam ao redor de seus restos mortais. Uns choravam, outros rezavam, enquanto aquele caixão sem nenhuma flor parecia se agitar sobre aquele mar de cabeças. Entre a dor e a emoção, eu apenas intuí nas lágrimas do padre Righini
na exaltação do padre Ibertis, no soluço de Converso, no abraço de Albertini, em Nosso Pai, nas pessoas com lenço, nas pessoas com rosário, na fila dos necessitados que passavam ao lado do caixão, que estava nascendo uma nova mensagem. E a tão preciosa casa de Polônia permanece, desde então, vazia e muda. Sua irmã escreve muito bem, e ela conta de forma tão bela, como ela percebeu pela primeira vez, nas lágrimas dos sacerdotes que estavam ali, nas lágrimas dos pobres que estavam ali, que o seu irmão era alguém que trazia uma nova mensagem. Eles não esperavam, mais do que alguns parentes e amigos para o funeral. Ele sempre foi considerado em casa um preguiçoso, um fanolone, ou seja, uma pessoa que não faz nada. Eles não poderiam imaginar que o Pier Giorgio era conhecido por sua bondade, e que o motivo da sua ausência constante era a caridade que ele promovia aos pobres. E ele morre já considerado santo, ou seja, em casa ele era um preguiçoso à toa, ou seja, ele era considerado assim, e fora de casa considerado um santo. E no fundo as pessoas de fora conheciam muito melhor ele do que os próprios pais. Curiosamente, a maior parte das pessoas pobres que ele ajudava não fazia a menor ideia de que ele era da família Frassati, uma das famílias mais ricas e poderosas de Turim, dada a sua grande simplicidade de vida. Enfim, o livro traz mais informações, mas para a gente enxugar um pouco, o livro fala também sobre o sofrimento dos amigos dele, mas é algo que já dá para se imaginar. O nome do Pier Giorgio Frassati se alastrou por toda a Itália rapidamente. Foram surgindo grupos dedicados a Frassati e hoje em dia até montanhas têm o seu nome. Sua biografia, durante muitos anos, foi uma das mais vendidas da Itália. E em outros países começou a se espalhar também a devoção a Pier Giorgio Frassati. Foi feito o processo de beatificação. O Papa João Paulo II, que tinha conhecido a vida do Frassati antes de ser Papa, e que o chamou de o Homem das 8 Bem-aventuranças, o proclamou beato no dia 20 de maio de 1990, e indicando Frassati como modelo para a juventude moderna, em especial para os esportistas. No seu túmulo, além do João Paulo II, estiveram presentes também para rezar Bento XVI e o Papa Francisco. O Papa Leão XIV canonizou o Pier Giorgio Frassati no dia 7 de setembro de 2025, junto com a canonização de São Carlo Acutis. Então, esse é o resumo da sua vida, uma vida belíssima, belíssima, belíssima. Espero que vocês tenham gostado. Perdoem minha voz nesse último vídeo, eu estou meio gripado, como vocês podem perceber, mas valeu muito a pena conhecer, valeu muito a pena ler esse livro, e conhecer um pouco da vida desse jovem santo, de uma vida tão extraordinária nas virtudes, ao mesmo tempo tão ordinária, tão comum, tão perto de nós, e que a gente possa imitá-lo, e que, de forma especial, para as mães aqui do clube, que vocês saibam apresentar esse jovem como modelo para os filhos de vocês, para os jovens que vocês são responsáveis por educar, para que eles possam, imitando
as virtudes desse santo, se tornarem também como ele, né, santos um dia. Que a gente possa conquistar para a Frassati novos amigos, se Deus quiser. Deus abençoe.